Bom, hoje é capítulo 6, né, da live dos estudos sobre Deuteronômio. E convida aí, clica nesse aviãozinho que tem aí do lado, embaixo, para convidar as pessoas, porque vai ter muita informação legal para o pessoal aprender. E eu já vou começando, né? Já vou introduzindo aqui o tema de hoje, né? O capítulo 6, ele aborda ainda a exortação e a advertência de Moisés para o povo continuar guardando os mandamentos, cumprindo com todos os preceitos, os juízos, os estatutos. E também, nesse capítulo, existe um parágrafo da principal prece do povo de Israel, que é o Shema Israel. E hoje eu vou abordar muito sobre esses temas, porque vocês vão compreender muita coisa do que está ao longo das escrituras, nos livros dos profetas, e que até os apóstolos e Jesus, eles explicam. E vamos lá então começar. Nos primeiros versículos, né, Moisés está só lembrando o povo, né, trazendo meio que um resumo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Então, não eram só estatutos religiosos, né, estatutos para para o povo de Israel cumprir no sentido de religiosidade, mas eles iam permear toda a sociedade judaica, né? Eles iam, na verdade, instruir, seriam leis civis, seriam leis religiosas, mas seriam leis acerca de propriedade, acerca de como se tratar a mente, a Lili, Jesus te abençoe também, além de como tratar os pobres, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos. Era uma lei, como a gente viu, né, desmembrando os 10 mandamentos na live anterior. Se você não assistiu, depois vai buscar lá, tem aqui no perfil do Instagram e também tá no YouTube, se você quiser compartilhar com alguém. E elas protegem então o povo, né? Elas protegem tanto o convívio como a vida individual, protegem do pecado, né? Protegem para que o povo fique próximo de Deus, fique mais perto do Altíssimo, do Eterno. E aí ele vai continuando: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho. E a gente também já abordou isso, que é uma instrução que o pai passa para o filho e também para o neto, né? Uma coisa que deve ser passada de geração em geração. Todos os dias da tua vida. Então, é algo que você deve praticar, guardar, cumprir todos os dias da sua vida. É uma coisa que tem que ser prática, não pode ser uma coisa só que você conhece. E que teus dias sejam prolongados. Então, o cumprimento de toda a palavra de Deus, na verdade, ele já vem com essa promessa, né? Tanto para o povo como para nós. Quando você vive debaixo da palavra de Deus, você prolonga os teus dias, porque você está debaixo da sua proteção e ele te guarda, né, do mal, ele te cobre para que você tenha paz, tenha alegria e viva uma vida longa, né? Ele promete essa longevidade de vida. E principalmente aqui para o povo, ele estava prometendo que ele prolongaria a vida de cada um na terra prometida. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. E aí a gente vai entrar então no Shema Israel, que é a principal prece que eles fazem tanto de dia como à noite. É uma oração que, na verdade, não tem só esses parágrafos
que envolvem Deuteronômio do versículo 6 do capítulo, aliás, do versículo 4 do capítulo 6 até o versículo 9. Também Deuteronômio 11, se não me engano, deixa eu ver aqui que eu anotei, em alguma parte aqui das anotações, que tem um monte de coisa para passar para vocês. Deixa eu só ver aqui onde está, que eu anotei. É Deuteronômio 11, do versículo 13 ao 21. E também Números 15, do versículo 37 ao 41. São 3 parágrafos formados por essas referências que eu citei aqui para vocês. Então, a gente vai pegar hoje para estudar o primeiro parágrafo. Aí, daqui a 5 dias, a gente vai ver o segundo parágrafo quando a gente estudar o capítulo 11. Então, nesse parágrafo, né, o primeiro versículo já é, assim, a principal coisa que o judeu precisa guardar no seu coração e nós também. E é cheio de revelação. Então vamos lá. O que significa Shema? Shema significa ouve. Só que não é um ouve de ouvir, né? De você ouvir um som e processar aquele som e identificar o som e pronto, acabou. Na verdade, é um ouve no sentido de ouvir a mensagem e fazer dela parte da tua essência, parte do teu ser. É você... deixa eu ler aqui para ficar mais fácil. A mensagem que você vai ouvir, ela não fala para você ou ela não fala sobre você, mas ela te chama. Então, quando Deus fala ouve, né? Quando Moisés é usado para falar para o povo ouve, e Jesus ainda fala, né? A gente vê em Apocalipse muito essa expressão, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse sentido, a mensagem chama a tua atenção para você prestar atenção no que está sendo comunicado e guardar aquilo para aquilo ser parte da sua vida, ser parte do teu ser. Então, o que eles fazem, né? Antes de começar essa oração, eles cobrem o rosto, os olhos com a mão direita para se concentrar na primeira frase que eles vão citar. E essa frase é: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um. A nossa tradução, ela tá assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mas eu vou ler exatamente as palavras que estão no hebraico e vou traduzi-las para vocês verem que elas vão ter muito mais sentido e elas vão te dar até muito mais sentido teológico, inclusive. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, é o nosso Deus, o Senhor é um. Essa prece, ela está no plural, dando um senso de comunidade. Então, por que eles falam o Senhor é o nosso Deus? Porque quando eles estão citando isso, eles estão nas suas casas, com suas famílias, com seus filhos. E ao citar isso, eles estão não só trazendo esse senso comum para dentro do seu lar, mas a sua identidade de povo de Deus. Então, o Senhor é o nosso Deus. Eles se colocam, né, parte de um povo que pertence ao Criador dos céus e da terra. Depois, esse nosso Deus, ele também traz as pessoas à proximidade de Deus. Ele traz o povo, né, à proximidade de Deus. O Deus que habita no altíssimo lugar, no santo lugar, lá no trono dos céus, né, num lugar que, para aqueles que não o conhecem, é um lugar distante, é um lugar que parece que é inacessível, mas ele se faz próximo do seu povo. Ele governa sobre todas as coisas, né? Ele está lá no seu trono, autoridade sobre tudo, o governo sobre tudo, mas ele está junto do seu povo e ele está junto com a gente agora que Jesus já cumpriu tudo e através do sangue de Jesus e na nossa fé em Jesus, nós somos adotados pelo Eterno e podemos chamá-lo de Pai. Ao se pronunciar o nome de Deus,
né, que eles citam Adonai, na verdade, em toda a Torá, quando a gente vê o nome de Deus, né, quando se fala do nome de Deus, ou você vê na sua Bíblia o Senhor em caixa alta, está se referindo ao tetagrama Yud He Vav He. Já falei isso, sempre falo isso também, né? Continuando aqui o que eu anotei para falar para vocês. Ao se pronunciar o nome de Deus, Adonai, deve-se ter em mente de que ele é eterno, porque esse nome é o nome do Deus eterno. Então, quando eles estão com as mãos, né, cobrindo os olhos, fechados, e falam, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Quando eles falam Adonai, eles estão trazendo a compreensão deles, ao entendimento deles, de que eles estão falando do eterno, que Deus é eterno. Ele era, ele é e ele sempre há de ser. Outra coisa, esse Echad. O que significa Deus ser um, né? Nós temos a tradução de, ele é único. E parece que assim, ele é o único Deus de Israel, eles só adoram a esse. Mas na verdade é muito mais profundo, porque a palavra Echad, na verdade, significa um. Eu vou fazer um raiz para essa segunda-feira explicando melhor sobre o Echad, então não vou aprofundar muito, mas você precisa entender que quando fala em Echad, ele está falando o número um. Então, o número um, ele é exato, é um. Não é dois, não é três, não são milhares, ele é um. Deus é um. Elohim só tem um. Não existe outro Deus. E o próprio Eterno, ele fala muito disso, né? Em Isaías 66, ele mesmo se apresenta através da profecia que Isaías traz. Isaías 66, eu vou ler o versículo 1 e 2, para você entender o que eu estou falando. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todos vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme em minha palavra. E em Isaías 44, versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, o próprio Senhor, o Adonai, Yud He Vav He, o Rei de Israel, o Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, o Yud He Vav He dos exércitos, ele é o primeiro, ele é o último, e além dele não há Deus, porque ele falou isso. E se a palavra é de Deus, a gente crê que ela é verdadeira, é a verdade absoluta. Quando você lê único Senhor, na verdade a palavra que seria, né, para único seria Yahid, que seria um absoluto. Mas o Senhor não é somente único, mas ele não há outra coisa além dele, não há outra coisa além do um. Porque tudo e todas as criaturas do universo não estão separadas dele, mas anuladas perante ele, porque ele criou todas as coisas. E a gente viu isso, né? Ele está no trono, a terra é o estrado dos pés dele, então a gente precisa entender assim. A Terra, na nossa ótica, né, nosso tamanhico, nossa estatura média que vai até 2 metros de altura só, o mundo é enorme. Só que Deus é maior que o mundo, a ponto dos pés dele descansarem sobre a terra. É essa a dimensão do Deus que você serve. E tudo vem dele. Tudo ele formou a partir dele. Nada existia antes que ele declarasse que viesse à existência. Então, lá no finzinho, né, desse versículo 1 do capítulo 66 de Isaías, diz assim, que casa me edificarei vós? Não tem como vocês fazerem uma edificação para mim, para eu habitar, porque eu sou maior do que o tamanho da casa que vocês vão construir com as próprias mãos. Essa é a dimensão do Eterno. E ele é um.
só que tudo vem dele. Então não existe outro Deus além dele. Não existe uma. Porque nessa época, né, nesse contexto histórico aqui, existiam as trindades dos povos pagãos, existia a dualidade, um Deus bom e um Deus ruim. Existe até hoje aqueles que não acreditam em nada. Existem aqueles que acham que Deus é a manifestação da criação dele, né? Tudo é Deus, a natureza é Deus, mas trazendo a divindade para a natureza e não que a divindade, que a natureza expressa a glória de Deus, né? Mas trazendo os elementos terrestres como deuses, divindades, e Deus está afirmando que Ele é um e que não existe outro. E isso é o primeiro parágrafo, né? A primeira frase desse parágrafo que os judeus citam. E vocês vão ver o porquê isso é tão importante. Então, não há outro além dele. Localizar sua unidade em um local não é possível, né? Pois ele é a unidade, ele está em tudo, porque tudo veio dele. Tudo vem dele, o universo e toda a criação subsiste nele. Em Isaías 45, versículos 5 a 7, a gente tem o seguinte, Deus afirmando de novo, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, ou seja, o nascente do sol é a região oriente da terra, o poente é a região ocidente. Então, todas as nações, né, em toda a terra, vocês saberão que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus criou o mal e Deus criou as trevas. Muita gente acha que a ausência de Deus é as trevas. É porque a ausência dele, as trevas é que dominam, né? Deus tinha que fazer uma opção que fosse o oposto dele, para que a sua criação escolhesse, né? A criação que foi feita à sua imagem e semelhança, pudesse escolher se queria servir a ele, tudo que ele é, porque a bondade, o amor, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a paz, a alegria, a longanimidade, tudo isso é ele, né? O fruto do Espírito nada mais é do que o próprio Deus se manifestando em nós. Mas ele tinha que fazer algo que é o oposto disso, que são as trevas e é o mal, né? Que é a inveja, a cólera, a comparação, a imoralidade, a violência, a desordem, a soberba, a altivez, tudo que é oposto ao Senhor. Então, na verdade, ele criou as trevas, ele criou o mal, ele criou algo que é oposto a ele, para que você pudesse escolher entre a vida e a morte. Mas ele fala, escolhe a vida porque certamente você vai ser melhor, mais feliz, né? E aí, um pouquinho antes, em Isaías 44, eu anotei aqui, deixa eu só buscar a referência, esqueci de marcar. No versículo 24 do capítulo 44, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Ele está falando que ele fez tudo sozinho. Ele é Deus, ele é um, e foi ele que fez tudo. Não teve nenhum participante com ele. Nenhuma outra divindade estava com ele. Isso precisa ficar muito claro, porque há muita teologia bagunçada no meio cristão que traz um entendimento totalmente corrompido e traz confusão, inclusive, né? Até confusão na maneira de se relacionar com o Senhor. Então, você precisa ter muito claro sobre você. Deus é um e foi ele que criou os céus e a terra e tudo vem dele. Tudo é parte dele. A manifestação da glória do Senhor na sua criação é para glorificar ele. Não é
para dizer que essas coisas têm autoridade. Tudo está debaixo das suas leis. As leis naturais, as leis físicas, o comportamento dos animais. O comportamento humano é que a gente tem um livre-arbítrio, então a gente escolhe. Mas o resto, você pode ver, segue uma regra e não muda. E não tem como criar algo parecido com o que Deus criou. As pessoas, né, os cientistas até tentam criar a vida, tentam simular a criação de algo do nada e até hoje não conseguiram. Você pode pesquisar e você vai ver que ninguém conseguiu provar com um experimento de que é possível a partir do nada criar algo. Então, Deus criou algo do nada, a partir do nada ele trouxe a existência. Mas ele deu, né, ele acendeu o pavio ali, ele que deu o start. Tem as mãos dele sobre todas as coisas. Aí, continuando a leitura, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. Os adivinhos são aqueles que usam, né, da astrologia para prever futuro, para prever o que vai acontecer, e o Eterno ele desfaz aquilo que os adivinhos trazem. Ele desfaz os sinais dos profetizadores, que faz tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Esses sábios que ele se refere são aqueles que são sábios segundo o seu próprio entendimento, não segundo a palavra do Senhor. Que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Quem são os mensageiros do Senhor? Né? Temos os anjos, que na verdade a palavra no hebraico significa mensageiros, e temos os seus profetas, né, na terra, que trazem a sua palavra, a sua revelação para instruir e para orientar o povo e corrigir o caminhar do povo dele. Que digo de Jerusalém? Ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. E aí ele traz aqui um ímpio, né, que é o Ciro, e fala: ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificado e do templo será fundado. Eu quis trazer esse exemplo só para você ver que Deus ele governa todas as coisas, e quando ele quer levantar um ímpio em favor do seu povo, ele levanta. É só nós clamarmos, nós nos colocarmos diante do Senhor, buscando ele de todo o coração, que ele move, né, as situações em favor do seu povo. E ele faz tudo, né? Ele seca a água, ele, cadê aqui, ó? Seca os rios, ele determina e acontece. Então ele tem domínio sobre todas as coisas, tudo vem dele, por isso que ele tem a autoridade, né? O Criador sujeita a sua criação à sua vontade. Aí voltando lá, vamos agora para uma coisa importante sobre essa primeira frase. Shema, ela é escrita com as seguintes letras. Deixa eu pegar aqui, antes de explicar essa parte, né? Porque toda palavra, ela traz símbolos, né? Para instruir o povo. Ela não fica só ali na letra, né? E o Senhor traz revelação àqueles que ele deu do seu espírito para instruir, para trazer mais conhecimento para aqueles que querem buscar o conhecimento. Creio que vocês que estão aqui querem buscar conhecimento, querem aprender, então eu trouxe para vocês. Shema é formada por 3 letras, Shin, Mem e Ain. E Ehad é formada por Aleph, Shet e Dalet. A letra Ain de Shema e a letra Dalet de Ehad, tanto no Sefer Torah, na Sefer Torah, quanto no Shumash, o escriba, né? Porque só o escriba pode transcrever o texto da Torá. E o que eles fazem exatamente nesse parágrafo? Eles destacam a letra Ain e eles destacam a letra Dalet. E por quê? Quando você une a letra Ain com Dalet, você forma a palavra Ed.
que significa testemunha. Então, o que eles estão querendo trazer sobre o povo de Israel? O entendimento de que cada judeu é testemunha do que os seus pais viram no Monte Sinai, e isto é passado de geração em geração. O judeu, ele testemunha que Deus é um, é o Deus de toda a humanidade, e que ele é testemunha viva desta verdade absoluta. Esse conceito, então, os escribas passam para o povo com esse destaque nas letras. Então, quando eles estão lendo, eles estão ao mesmo tempo que citando, lembrando que eles são testemunhas dessa verdade absoluta, de que Deus é um, ele é o Deus da humanidade, não existe outro além dele, e que é uma verdade viva, né? Eles são testemunha viva disso porque os seus antepassados testemunharam o Senhor no Monte Sinai. E aí vamos agora entender, né, o que existe nesse primeiro parágrafo de Shema Israel. Esse primeiro parágrafo, ele dá ênfase ao amor. Nós temos lá o segundo verso, né, que é o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele também dá ênfase a se buscar e estudar os mandamentos e ensiná-los e cumpri-los. Quando lá nós vemos amar a Deus, né, acima de todas as coisas, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que Deus, né, através de Moisés, está querendo instruir o povo? Você deve amar a Deus, porque amar a Deus exige devoção total com cada parte do seu ser. Então, por que ele divide? Coração, né, de alma e de força. Porque é tudo que te compõe. E você, com todas as suas possibilidades, você deve dar devoção ao Senhor. Tudo que somos e temos devemos exclusivamente a Ele. Toda a riqueza da nossa existência a gente deve a Ele. E a sua infinita bondade, nós devemos isso a Ele e a sua infinita bondade, porque se não fosse a bondade do Senhor e a sua misericórdia, todos nós teríamos sido consumidos pelos nossos delitos. Ame ao Senhor com todas as suas possibilidades, amando Ele, você cumpre mais cuidadosamente a sua palavra, lembrando que a Havá, o amor, é uma entrega total de si. Então, se você está amando ao Deus, você está se entregando totalmente, e isso faz com que você cuide daquilo que você foi instruído, né? Que você cuide de cumprir com os mandamentos, com os estatutos, com o princípio do Senhor o tempo todo. Você não descansa, né? Você não relaxa. Quanta gente a gente vê por aí que fala que Deus é o seu Deus, mas que na sua conduta está totalmente contrária àquilo que Deus espera dela. Por quê? Porque na verdade essa pessoa não ama o Senhor. Ela diz da boca para fora que ela adora o Senhor, que ela crê no Senhor, mas não tem um amor genuíno no seu coração. Outra coisa, né, sobre o amarás ao Senhor de todo o teu coração, é que você precisa fazer isso com entendimento, né? O coração, ele não é só emoção, mas ele é o teu entendimento. Então, você deve buscar conhecer o que você está aprendendo. E é possível, por quê, né? Vamos colocar de uma forma bem simples. Por que é tão simples a gente conhecer a palavra do Senhor? Porque meninas de 12 anos e meninos de 13 anos, judeus e judias, são completamente capazes e se tornam completamente responsáveis pelos seus atos. Porque eles aprendem desde criança até essa fase a instrução com os seus pais, e aí a gente já vai entrar aqui no versículo 6, que diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou seja, no teu entendimento, na tua mente, nos teus pensamentos. Agora é no 7, na verdade. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, o principal assunto que a sua casa deve falar é a palavra do Senhor, é a Torá. Então, se crianças de 12 e 13 anos são extremamente capazes de cumprir as mitzvot,
Você, que é adulto e tem o Espírito do Senhor, não tem desculpa, né? A primeira palavra que você deve ensinar uma criança, né, que os judeus são instruídos a ensinar uma criança, é que o Senhor, o Eterno, é um. Essa é a primeira coisa que a criança aprende. Antes dela aprender a falar, antes dela aprender a pronunciar alguma palavra, antes dela falar mamãe, ela aprende, né? Os seus pais estão inculcando na sua mente que não existe outro Deus e que Ele é um. Adonai Echad. É isso que elas aprendem. Os filhos, eles devem ser ensinados com a Torá antes mesmo de começarem a falar. E é responsabilidade dos pais educar e apresentar toda a lei, todos os mandamentos, os juízos, os preceitos e o amor de Deus aos filhos. Então não é você só chegar e falar, olha, esses aqui são os 10 mandamentos, Deus existe, você deve conversar com ele, senão você vai para o inferno. É a pior maneira de você ensinar uma criança como se relacionar com o Deus vivo. Você deve ensiná-lo que Deus é um. Por quê? Por que isso? Porque ensinando o filho, né, que Deus é um, todos os dias, você protege o teu filho daquilo que Deus não se revelou, porque Deus não se revelou que Ele é 3 em 1, Deus não se revelou que Ele é 2, Deus não se revelou que Ele é um e tem um outro adversário, né, da mesma qualidade que Ele em relação a poder de criar algo, de dominar algo. Ele nunca falou isso, Ele só disse que Ele é um e que não existe outro além dele. Então é isso que a criança deve aprender. Por quê? Dessa forma ela não vai se contaminar durante o seu desenvolvimento, o seu crescimento, com a pluralidade que o mundo tenta inculcar na mente das pessoas, né? Eles não vão se contaminar com crenças plurais, eles vão permanecer entendendo porque você está ensinando e eles vão compreender, eles vão ter conhecimento, porque o estudo da palavra do Senhor, ele nos dá inteligência, sabedoria, discernimento, e eles nos tornam, né, a palavra, a gente leu lá no capítulo 4, que o povo de Israel, se cumprissem os mandamentos, os estatutos e os preceitos, eles seriam reconhecidos pelos outros povos como um povo sábio e inteligente. E aí eu até fiz, né, aquela resposta sobre Lucas, de Jesus ter 12 anos, estar na frente dos mestres ali, dos escribas, né, dos doutores, apresentando a Torá de uma forma excelente e até respondendo de uma forma que surpreendeu. Todo judeu, criança, é ensinado, só que ele tinha excelência naquilo que ele falava, porque Deus deu essa excelência para ele, né? Ele colocou Jesus como um profeta na terra e assim como ele foi semelhante a Moisés em conhecimento da palavra de Deus. Lá no versículo 8 agora, a gente vai entrar agora nos objetos, né, que vocês já devem ter visto os judeus usando, né? Primeiro nós vamos falar sobre o tefilim. Atarás como sinal na tua mão e terão por frontal. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E aqui, então, entra o tefilim. O que é o tefilim? Eu vou ler para vocês entenderem. E aí depois vocês pesquisem na internet o objeto, né? Vocês vão ver um objeto de couro com uma caixinha que fica aqui no braço, geralmente o braço esquerdo, que é o braço mais fraco. E ela tem um cordão de couro que ele é trançado, ele é suspenso e enrolado no braço do homem. E ele termina no dedo médio, enrolado. E aí ele tem uma outra caixinha que é colocada no frontal, né? Onde está o cérebro aqui, assim, nessa região. Ele tem 2 cordas também de couro, que tem um nó que é perto do cerebelo. E aí cai 2 fios, assim, que encostam na perna. E o que significa esse tefilim? É um objeto que traz à memória o tefilá, a prece. Tefilá significa prece. São 2 caixas quadradas de couro de animal puro
que formam um quadrado perfeito, unidos por tiras de couro pintadas de preto sem nenhuma falha. Em cada caixa encontram-se pergaminhos com parágrafos da Torá. E esses pergaminhos são escritos à mão pelos escribas. Não é qualquer pessoa, não é tipo pegar um papel, né, do caderno de Libra, escrever o versículo como a gente faz, enrolar, porque a palavra para o judeu ela é pura e santa. Então, esse animal puro são aqueles animais que Deus considerava puro, os cordeiros, os animais que... Eu até fiz um só para tu saber falando disso, é só você pesquisar. Quando eu falo sobre o dilúvio, eu cito isso. Sobre os animais puros e impuros. Então você vai lá, acho que é mais fácil para sem querer eu não confundir algum detalhe. Mas eles tinham esse pergaminho, ele era a pele de um animal que era escrita, né? Onde eram escritos pelo escriba os trechos da Torá. E obviamente que esse animal ele não é morto só para fazer isso, tá? Esse animal ele era morto para consumo e a pele dele, que é uma pele de um animal puro, que não tinha defeito, era usada para guardar a palavra do Senhor, que é santa e pura. A caixinha que fica no frontal, essa caixinha aqui de cima, entre os olhos, é a Shel Rosh, que significa de cabeça. E a que fica na mão, que é a que fica aqui, é a Shel Yad, de mão. A caixinha de mão, ela é colocada sobre o braço mais fraco. E o que significa o braço mais fraco? A gente tem um braço que é mais forte, né? Geralmente o destro, ele tem mais força no braço direito. Alguns canhotos, eles escrevem com a mão esquerda, mas tem mais força com a mão direita. Então, é no braço esquerdo que se coloca essa caixinha. E os canhotos que têm força no braço esquerdo, eles colocam no braço direito essa caixinha. E por que isso? Porque o braço mais fraco, ele fica mais próximo do seu corpo e você mostra que até com essa parte mais fraca você vai se fortalecer com a palavra do Senhor para você não se desviar. Ela é colocada de maneira que fique junto ao coração, então é meio que na altura, né, aqui do coração, do peito, de onde provém as emoções, com a correia de couro sendo amarrada, né? Ela é suspensa e vai sendo amarrada por todo o braço até o dedo médio, que é envolvido pela corda. E por que que ele é envolvido, né? Porque a aliança está representando a aliança que o povo tem com o Senhor. Essa caixinha que fica no braço, ela contém uma divisão de passagem da Torá em um pergaminho kasher. E a caixinha que fica no frontal, na cabeça, ela é colocada acima da testa, pousando sobre o cérebro, com 4 divisões, ou seja, cada divisão tem uma passagem da Torá, um parágrafo, e são escritos em 4 pergaminhos kasher também. Ela fica como uma coroa sobre a cabeça do judeu, exatamente no local onde se unge o rei de Israel. E aí, que textos são esses que estão nessas caixinhas? Parte do Shema, o Deuteronômio 6, do versículo 4 a 9, o Deuteronômio 11, do versículo 3 a 21, Êxodo, do capítulo 13, em um pergaminho, do versículo 1 a 10, e em outro pergaminho, do versículo 11 a 16. O tefilim, ele é como um sinal de envolvimento do indivíduo, expressando seus sentimentos básicos, né, sobre a sua identificação como judeu e os valores que o povo judeu tem. E só os escribas é que podem produzir esse tefilim, assim como a mezuzá, que a gente daqui a pouco vai entrar nesse assunto. Essas caixinhas, elas representam a conexão da sua capacidade emocional e intelectual a serviço de Deus. Então, tanto a sua mente quanto o seu coração estão conectados ao Senhor. É uma forma, né? Elas não têm poder em si próprias, né? Não é um objeto de proteção em si, o objeto não tem poder nenhum, mas ele tem poder de fazer a pessoa que está usando o homem, porque só o homem pode usar isso, e geralmente a partir dos 13 anos, quando tem a passagem, né, ritual deles no Bar Mitzvah, para eles passarem a cumprir, né, terem responsabilidade pelos seus atos e cumprirem os mandamentos.
E ela serve, na verdade, como um lembrete, né? De que eles precisam se conectar ao Senhor. Então, continuando, as caixinhas, então, elas representam essa conexão, né, da mente e do coração, do intelecto e das emoções, a serviço de Deus, enquanto que as tiras, tanto no braço, como essas tiras que eu descrevi, que ficam amarradas, né, que prendem da caixinha até a nuca e caem sobre as costas, elas significam a transmissão da energia intelectual e emocional para mãos e pés, simbolizando sentimento e ação. Ou seja, o teu corpo, a alma e o espírito são conectados para se unir ao Senhor. Os mandamentos, preceitos, a palavra do Senhor, principalmente a declaração de que Deus é um, devem ser intrínsecos ao corpo, alma e espírito do indivíduo, e desta forma ele consegue amar a Deus com toda a sua força, com a sua alma e com o seu coração, e ele se doa totalmente a ele. E aí a gente entra de novo naquela expressão do Ahavá, né? O que significa o Ahavá. As emoções, o entendimento e as ações, elas devem estar em consonância uns com os outros. Os seus desejos, eles devem ser elevados e dominados pelas instruções do Senhor. Então a gente nega a si mesmo para cumprir a palavra do Senhor, certo? Nós negamos a nós mesmos, né? E os judeus fazem isso, eles negam a si, colocando, né, através dessa oração que eles fazem logo pela manhã, e esse processo de colocar, eu fui pesquisar, esse processo de enrolar no braço e pôr na fronte e fazer a oração, demora 5 minutos. Então, assim, não toma tempo de ninguém, não é um ritual que, né, tem que fazer. A pessoa acorda, toma banho, se prepara, põe o tefilim, faz a sua prece e acabou. 5 minutos. Em 5 minutos ela faz isso. E esses 5 minutos trazem a consciência dela de que ela precisa passar o resto do dia dela conectada ao Eterno e cumprindo os mandamentos, porque cada mandamento que um filho de Deus cumpre, aproxima ainda mais ele do Senhor, né? E abençoa quem está ao redor, como a gente já aprendeu. E aí eu vou trazer aqui um versículo de Jeremias que, se você tem um pouquinho mais de profundidade no conhecimento da palavra, você vai ligar rápido. Se você não tem, eu depois vou explicar. Então, espera aí. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é à toa que o Senhor declarou isso através do profeta Jeremias, né? Essa prece tem a palavra do Senhor, tem ali os pergaminhos que eles citam, eles conhecem, né? Diferente de muitos que falam, eu li a Bíblia em 3 meses, mas mal sabe o que a Bíblia está falando, que mal guardou as coisas que estão ali. Esse povo é ensinado desde pequenos a guardar a palavra, não para memorizar, mas para praticá-la. Então, nós tivemos, né, a dádiva, a graça do Senhor de receber o seu próprio Espírito para trazer essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Aquilo que foi dado lá no princípio por Moisés através de uma prática, né, física, porque ali não tinha o Espírito não estava batizando as pessoas naquela época. Isso só aconteceu depois que Jesus venceu o pecado. Tem que ficar muito claro isso, né? Só alguns recebiam o Espírito, geralmente os profetas, os juízes, né? E Moisés como mediador entre Deus e o homem, os reis, o sumo sacerdote, mas nós fomos batizados pelo Espírito do Senhor e essa promessa veio sobre nós. Na nossa mente ele imprimiu as leis e no coração ele inscreveu a sua palavra, né? E ele é o nosso Deus e nós somos o povo dele.
Por ser um sinal de vínculo, né? Esse tefilim, ele é um sinal de vínculo entre Deus e o homem, tanto que eles amarram no dedo médio, lembrando da aliança. Ele não é feito no Shabá, nem nas festas, né, nas celebrações judaicas, nas solenidades que o Senhor estabeleceu. Yom Kippur, o Rosh Hashanah, Shavuot, acho que é assim que fala. Que mais? Essas festas que você vê, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, os pães asmos, a festa da colheita, nesses dias que já são solenidades e o sábado, né, que por si só já é um símbolo do vínculo do eterno com o povo, então eles não fazem, porque senão seria uma coisa que não, né, não teria necessidade. Mas nos outros dias eles têm esse vínculo feito pelo tefilim. Então você vê aqui que o tempo todo eles estão vinculados ao Senhor, né? Com essas práticas, eles mantêm a mente deles e as emoções deles vinculadas ao Senhor. E nós não temos desculpa de novo, né? Porque nós não temos um objeto, mas nós temos o próprio Espírito de Deus habitando em nós, nos fazendo lembrar da palavra. Então, como que você se vincula ao Espírito? Andando pelo Espírito. Por que Paulo diz, né? Agora vocês são espirituais, vocês devem andar no Espírito. Porque a gente tem que se vincular ao Senhor, Ele já está habitando em nós. Para o fruto do Espírito se manifestar em nós, nós precisamos estar conectados a Ele, para que nós sejamos transformados, a nossa mente seja transformada e então a gente manifeste paz, alegria, né, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e etc. E aí vamos para o versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tuas portas. E como eles escrevem nos umbrais de suas portas estas palavras, através da mezuzá. E o que é a mezuzá? A mezuzá é um rolo de pergaminho no qual o Shema e o Verhará, acho que é alguma coisa assim, acho que é assim que pronuncia, que são o trecho de Deuteronômio 6, 4 a 9, e o trecho de Deuteronômio 11, 12 e 21, que ambos compõem 2 parágrafos do Shema Israel. Ela é colocada no lado direito do umbral da porta, trazendo a lembrança dos moradores daquele lar judaico, que Deus protege a todo instante e Ele é o guardião eterno de Israel. Enquanto um rei, ele habita no seu trono e os seus guardiões, né, estão pelas portas do seu palácio e pelas portas, né, da entrada do seu palácio e nos cômodos e pela fortaleza. O Eterno, ele faz o contrário. Ele é o Rei dos Reis, mas ele coloca o seu povo habitando nas suas casas e é ele que está ao redor do seu povo, guardando o povo. Lá em Salmos 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Não é à toa que Davi escreveu esse salmo, né? A palavra mezuzá, ela significa batente. E no versículo, né, que tá escrito aqui, no versículo 9, tá escrito: esta deverá escrever sobre as mezuzot de sua casa e sobre seus portões. Então, mezuzá é batente, mezuzot, batentes. O pergaminho, ele é guardado em uma caixinha que pode ser de qualquer material, como metal, cerâmica, madeira, plástico. A peça mais preciosa é a própria mezuzá, que é o pergaminho, né? Não é a caixinha em si. Então, a caixinha eles têm de várias formas, eles têm decorados, inclusive o próprio aeroporto de Israel, o aeroporto acho que é o internacional, eles colocaram uma mezuzá enorme na porta do aeroporto. Esse pergaminho, então, ele é de um animal kasher, ele é manuscrito, ele é escrito à mão pelo escriba, né? Uma pessoa que é separada para isso, que tem esse ministério, essa função.
E ele é colocado em qualquer porta de entrada, exceto banheiros, salas sem porta com 2 batentes e verga e aposentos menores dentro da casa ou dos escritórios. Todas as portas, então, elas devem ter uma mezuzá. A porta do quarto, a porta da cozinha, a porta que dá para o quintal, a porta que entra em casa, o portão. Todas estas portas, elas devem ter a mezuzá, porque isso traz a lembrança que aquela casa ela é selada, né? E o Senhor protege. Para o judeu, né, hoje em dia, você tem todo esse sistema de segurança, né? Câmeras, vigilância e tudo mais, mas para o judeu o principal guarda das suas casas, o principal guardião é o próprio Deus vivo, é o Eterno. E tanto o Tefilim como a mezuzá possuem um dos nomes do Eterno. Eles possuem símbolos que formam esse nome do Eterno, que é Shaddai. Esse nome ele é comumente traduzido como Todo-Poderoso, mas eu queria dar uma aprofundada para vocês sobre o significado desse nome, porque ele é muito mais significativo do que apenas é o Todo-Poderoso, né? Se resume nisso, mas por quê? Uma das palavras que compõem o Shaddai é o Dai, que significa suficiente. E o Shaddai, né, ele é usado quando o povo quer se referir ao Deus que tolera o pecado do homem. Shaddai também é usado para definir o Deus que estabelece as limitações da existência do mundo, concentrando a sua luz, que é infinita, a sua glória, né, a sua Shekinah, que é infinita, numa maneira restrita, permitindo a criação desse mundo no qual ele é invisível. Então, embora ele não tenha forma, né, embora ele não tenha se manifestado com nenhuma forma, ele foi apresentado somente com a voz no meio do fogo, ele está manifestado em tudo porque tudo tem uma parte sua, né? Já que tudo veio dele, como a gente leu, dele veio, ele fez o mal, ele fez o bem, ele criou as trevas e ele criou a luz. Outra coisa, as 3 letras desse nome, Shaddai, formam um acrônimo para Shomer Daudot Israel, guardião dos portões de Israel. Então, tudo faz referência, né, à proteção que Deus traz àqueles que cumprem a sua palavra e que vivem debaixo de uma aliança verdadeira com Ele. E aí, continuando a leitura do capítulo 6, Moisés vai, né, depois dele dar a instrução sobre essa prece e a instrução sobre o tefilim, a instrução sobre a mezuzá, ele continua: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, na casa da servidão. Presta atenção na preocupação de Moisés, né? A gente viu no capítulo 5, a gente viu agora também, Moisés o tempo todo. Não se esqueça, quando você habitar nessa terra, que você não fez nada, você só foi lá e possuiu, né? Só foi lá e tomou posse da sua herança, que foi prometida para os seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Não se esqueça que não foi você que plantou a vinha, não foi você que plantou as oliveiras, você está só desfrutando de tudo aquilo que foi trabalho do ímpio que eu tô te dando. E aqui entra um versículo até de Eclesiastes que Salomão escreve, né? Que ele faz o ímpio trabalhar em favor do justo. Tô te dando casas cheias de tudo o que é bom. Você está entrando numa terra que as cidades já estão fortificadas, você não vai ter trabalho braçal nenhum para edificar uma cidade. Não se esqueça do Senhor, não se esqueça de guardar os mandamentos. Não se esqueça que Ele te tirou da escravidão. Não se esqueça que foi Ele o teu libertador e o teu redentor. E Deus tem esse caráter de redenção desde sempre, né? E Ele apontou para isso até com o povo, né? Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus, mas a salvação vem do Eterno, porque o Filho do Deus vivo foi gerado para te trazer salvação e para ser o mediador entre Deus e o homem.
O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. E aí, a pessoa que lê isso, manda um beijo para sua mãe, Jé. Me perdi. Quando o Senhor fala sobre ele ser zeloso, né, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele é fiel com a aliança dele e que ele espera que o povo dele cumpra a parte, né, que lhe cabe dessa aliança, que é viver debaixo dos seus princípios. Deus nada mais está fazendo é trazendo a cultura do seu reino, aquilo que ele tinha estabelecido desde o princípio, e o pecado, a perversão, a corrupção do homem acabou distorcendo, né? A idolatria que foi trazida através de Nimrod acabou também separando, afastando o povo de Deus, dele, né? A sua criação dele. E ele então diz: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. E o que aconteceu em Massá? Em Massá, vamos lá para Números, capítulo... Deixa eu ver. Êxodo, perdão. Vamos lá para Êxodo, capítulo 17. Aqui nós temos a descrição do episódio que aconteceu, né, na rocha, que Moisés bateu na rocha bravo, não santificou, né, nem ele nem Arão santificaram o Senhor diante do povo. E lá no finzinho, no versículo 7, né, para resumir, bem resumido, para a gente não avançar muito no horário, mas esse versículo 7 já esclarece o que aconteceu em Massá. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, quando a gente tenta o Senhor, sabe aquele dia de tribulação que você passou, de aflição, de provação, de deserto? Muitas vezes a gente mesmo que se coloca na provação e no deserto por desobediência. Mas sabe aquele dia que você passou por um perrengue e você falou assim, você na hora da raiva, né, na hora do ímpeto, da falta de maturidade espiritual, você falou assim: mas Deus está comigo ou não está? Você tentou a Deus. Porque aí foi isso que o povo fez. O povo estava com sede, contendeu contra Moisés, querendo se rebelar contra ele, e ainda falou: mas se Deus está com a gente ou não está? Porque a gente está aqui morrendo de sede. E aí foi nessa hora que eles tentaram o Senhor. E depois a gente vê Jesus usando essa palavra, né? Que inclusive... Deixa eu ver se eu não tô... Não, essa mesmo. Lá no deserto, nos 40 dias que ele passou lá sendo provado, vamos pegar aqui, só para lembrar, refrescar a sua memória. Deixa eu achar aqui rapidinho em Mateus... que tá mais rápido achar aqui. A tentação de Jesus está no capítulo 4. E aí, primeiro ele traz o que a gente aprendeu no capítulo 5, né? O diabo chegou para ele, o tentador chegou para ele e falou: se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ele usou um mandamento, uma palavra, né? A lei. Ele usou a lei. Ele não pegou uns salmos para se defender do inimigo. Ele usou a própria palavra de Deus. Porque se Deus estabeleceu a palavra, como que o inimigo vai contra? O inimigo não consegue ir contra uma palavra que foi declarada pelo próprio Eterno. E isso saiu da boca do Eterno. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O inimigo conhece a palavra de Deus e ele usa ela contra nós. Muitas vezes as pessoas querem se justificar com uma palavra de Deus para justificar
os seus atos e, na verdade, elas nem percebem que, na verdade, essa justificativa está sendo lançada pelo seu próprio adversário. E o que Jesus respondeu? Aí entra essa parte que a gente leu. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E é exatamente o que nós acabamos de ler aqui. O Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, te destrua de sobre a face da terra, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Aí continuando, diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordeno, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Então, um parênteses aqui. Moisés está trazendo isso para o povo naqueles dias, né, naquelas 5 semanas antes do povo atravessar o Rio Jordão e Moisés morrer, né? Porque Moisés não atravessou, Moisés viu do monte a terra prometida. E ele está falando para um povo, vocês têm que começar a cumprir agora, não é quando vocês receberem a promessa. E quanta gente fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, se tal coisa acontecer, se a resposta da minha oração vier, então eu vou fazer tal coisa, eu vou te obedecer, eu vou te servir. Essa é a pior oração que você pode fazer na face dessa terra. Por quê? Primeiro você cumpre o princípio. E Deus te abençoa depois. Qualquer princípio. Deus, ele se move debaixo da sua palavra, dos seus princípios, dos seus estatutos. Ele não é homem para mentir, ele não é homem que se arrependa e ele é imutável. A palavra dele é perpétua, ela foi decretada no princípio e ela vai permanecer se cumprindo até que o novo céu e a nova terra sejam trazidos para que o povo dele habite com ele. Foi isso que Jesus falou, inclusive, lá em Mateus, no versículo 18 do capítulo 5. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, da Torá, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aqui a gente fala um pouco, né, de fariseus e saduceus, que muita gente condena, mas Jesus nunca condenou o fato deles observarem a palavra e deles estudarem a palavra. Inclusive, né, eu até fiz de novo aquela resposta lá no Stories. Jesus usa o sistema de ensino que os fariseus usavam. Era o rabino com seus talmidim, ou seja, era o mestre, o doutor da lei com os seus discípulos. Jesus não inventou nada, ele viveu cumprindo a Torá o tempo todo e vivendo aquilo que o seu povo foi ensinado. E ele aqui está dizendo a mesma coisa que Moisés falou. Quem viola um destes mandamentos, menor que ele seja, é visto como menor nos céus. Mas o que observa e ensina, e o que a gente viu aqui no versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Você deve ensinar os mandamentos aos teus filhos, né? A gente já viu desde que estão no bercinho, que ainda lá no ventre da mãe, ele já deve estar ouvindo a respeito do eterno. E você é responsável por observar, ensinar e cumprir a palavra do Senhor. Nada mudou. A única coisa que mudou é que nós temos uma nova aliança com o Senhor, que não é feita pelo prepúcio da carne dos homens, mas ela é feita com toda a humanidade através do sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor para nos redimir dos nossos pecados e nos trazer a coroa da vida eterna.
Aí, continuando, lá no versículo 18, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres... Ah, não, isso eu já li, né? Que o povo tinha que cumprir antes de tomar posse da terra. Lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Ou seja, você cumpre a palavra do Senhor, o Senhor, ele se torna o seu guardião. E ele lança os teus inimigos aos teus pés. Você não precisa fazer esforço nenhum. Além dele te dar uma terra boa, o seu esforço é o único esforço que nós temos. É negar a nós mesmos e viver uma vida instruída pela palavra do Senhor. Não tem dificuldade nenhuma nisso, né? Só se você for muito, muito, muito impetuoso e aí a sua carne é muito teimosa, a sua alma é teimosa e quer viver no passado, prefere a escravidão, né? Não consegue comer do maná e esperar uma terra que mana leite e mel, aí sim, acaba ficando difícil mesmo. Mas aquele que aborrece a si mesmo recebe a vida eterna. Aquele que aborrece a si mesmo, né? Jesus diz que vai ser abençoado e de que vai receber a vida eterna, que vai ter o próprio Espírito habitando em si, vai ter entendimento, vai receber dons, vai fazer coisas maiores do que ele mesmo fez, porque nós estamos aqui agora vivendo em nome dele, né? Nós estamos representando Jesus. É isso que significa você falar em nome dele. Por que você expulsa em nome de Jesus? Não é simplesmente porque o nome de Jesus tem poder, mas porque você está representando Jesus. Você é discípulo dele, então você está representando ele. Aí, continuando, para não fugir muito do assunto. Lá no versículo 20 agora, tá terminando já. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou, ordenou, né? Ele não está oferecendo uma proposta, ele está ordenando o seu povo. Cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Ou seja, o Senhor ordena não é porque ele quer ser dominante e autoritário, mas ele ordena para perpétuo bem. Perpétuo, se alguém não sabe o que significa para sempre. Para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, para o povo judeu, o cumprir os mandamentos é justiça diante do Senhor. Para nós, o cumprir os mandamentos é expressão de amor ao Eterno, levando em consideração o versículo 5, que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força. Por quê? Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. A nossa fé, ela é colocada como justiça sobre a nossa vida. A nossa fé em Jesus, e a nossa confissão de que Ele é o Senhor e Salvador, o Filho de Deus, né? O Filho unigênito do Deus vivo, que é um, que nos justifica diante do Senhor e apaga as nossas transgressões e nos livra da condenação da morte. Então, a lei, ela era colocada como uma justiça, como está escrito aqui, será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Por isso que Deus determinou essas 613 mitzvot, que a gente já, né, sempre eu estou citando, que a gente está estudando, inclusive, para que o povo se mantivesse santificado, né? O povo se santificava através do cumprimento, porque eles estavam ali vinculados ao Senhor, separados do mundo, não seguindo as práticas das outras nações, nem as teorias, as filosofias, a sabedoria dos povos, mas eles tinham a própria sabedoria do Senhor e o conhecimento da palavra para instruí-los e para torná-los uma geração sábia e inteligente. Então, num capítulo que parece que era só uma leitura batida que você ia fazer, eu creio que você aprendeu muita coisa, né?
e que isso tudo traga para você mais conhecimento, mais profundidade no seu entendimento do porquê você deve se relacionar com o Senhor. Deixa eu ver as perguntas aqui que fizeram. Ah, não. A Nair tá dando boa noite para tia Lili. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito de toda essa teoria? Manda aí na caixinha de perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Eu vou esperar vocês escreverem. Mas essa passagem de Deuteronômio 6, ela é muito forte, assim. O dia que eu aprendi mais profundo, eu entendi o quão importante é a gente entender que amar a Deus, né, com todo o nosso entendimento, com tudo que a gente é e com todas as nossas posses, né, com todas as nossas riquezas, porque quando fala aqui com todo o seu poder, né, a tradução certa é com todas as suas posses. Então, assim, você deve devoção ao Senhor com tudo que você tem, porque até as suas riquezas foi Ele que te deu, né? Tanto que a gente tem que devolver a parte dele quando a gente recebe, né, o fruto do nosso trabalho. A parte que cabe a Ele a gente dá, e a nossa oferta é daquilo que fica conosco, né? E quando a gente entende os princípios, cumpri-los não é pesado, né? Tirem da cabeça de vocês o termo lei. Quando vocês lerem lei, leiam instruções, leiam, né? Entendam que vocês estão falando da justiça do Senhor, que envolve os preceitos, que envolve os mandamentos, os juízos, os estatutos. Tentar a Deus é exatamente você testar Ele. Quem que tenta a gente, né? Vamos trazer para você entender, Gé. O inimigo não te tenta com a cobiça do seu coração? Então, assim, até onde você vai chegar com a sua fidelidade com Deus? É mais ou menos isso que ele está fazendo. Até onde você chega com a sua fidelidade com Deus? Então, ele vai nos seus pontos fracos e fica lançando, né, setas sobre a sua mente. Se você não está coberto de oração e guardando a sua mente e discernindo os seus pensamentos, o desejo vem, né? Porque do coração procede todas as fontes, inclusive a comparação, a inveja, né, a lascívia, a imoralidade, a idolatria. Então, quando você fala não tentarás a Deus, vou testar até que ponto Deus vai me proteger. Vou testar até que ponto Deus é bom mesmo, entendeu? Nesse sentido. É isso que a gente não pode fazer. Por isso que uma oração do tipo, Senhor, o Senhor me ama mesmo ou não? É uma forma de você estar tentando o Senhor, porque você não está confiando naquilo que Ele é, porque Ele é amor. Deus é amor. A gente lê isso e a gente não presta atenção, né? Quando a gente duvida do amor dele por nós, da misericórdia dele por nós, a gente fica testando, né? Vai tentando viver a vida conforme a gente quer e vendo se Deus se encaixa nela. Na verdade, a gente está tentando ele, porque a gente tem a palavra para a gente conhecer, mas a gente fecha os olhos, a gente ignora ela e quer viver do jeito que a gente acha que ele vai se agradar, né? Essa é uma forma de tentar ele também. Mais alguém tem dúvidas? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Ninguém tem dúvida mais? Vai escrevendo, não tenho, tá tudo claro, só para eu saber que vocês, como tem pouca gente, dá para controlar se vocês estão escrevendo ou não. Tá tudo ok, pessoal? Tudo esclarecido? Ou alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês gostaram do estudo? Na sexta que vem, então, a gente continua com o capítulo 7. E aí, como eu tinha falado no início, quando eu estava explicando sobre o Shema Israel, algumas pessoas eu acho que entraram um pouquinho depois, né? Aí eu vou salvar a live, já vou liberar ela aqui no Instagram e vou... Legal, Gé, legal, Gabi, tá tudo claro. Eu vou liberar lá no YouTube também, para quem quiser compartilhar com pessoas que não têm Instagram. E segunda-feira eu vou gravar um Raiz explicando mais profundo esse lance do Errad, que é muito importante para a gente entender quem é Deus, né? E tirar os dogmas da nossa mente para a gente saber se relacionar com o Senhor e com Jesus da forma certa.
ok? Glória a Deus que vocês aprenderam bastante. Deixa eu ver aqui. Tudo esclarecido, tá bom, Naê? Obrigada pela sua participação, que Jesus te abençoe. Volta aí na sexta que vem para você aprender mais. E é isso, gente. Então, segunda eu posto o Raiz, sexta-feira que vem, capítulo 7. E se vocês tiverem alguma dúvida aí durante a semana, só mandar aí no direct ou lá pelo WhatsApp, né, pessoal que tem meu contato. E a gente vai se falando, tá bom? Eu vou fechar aqui. Obrigada, boa noite para todo mundo. E até mais. Também te amo, tia Lili. Um beijo.